Na aula passada, nós falamos ali sobre as congruências modulares. Fizemos uma pequena introdução. Nesta aula aqui, nós vamos ver algumas propriedades das congruências modulares. Antes, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que foi falado na aula anterior, né? Então, nós vimos que quando eu divido ali dois números, né? Por exemplo, 9 dividido por 7, eu obtenho o quociente 1 e resto 2. 16 dividido por 7, eu tenho o quociente 2 e o resto aqui é 2. Então, o resto da divisão desses dois números por 7 é igual. Nós dizemos, então, que 9 ele é congruente a 16 no módulo 7. Né? E nós verificamos também que um número ele é congruente ao resto da divisão pelo módulo de congruência, ou seja, se o resto da divisão de 9 por 7 é 2, isso também significa que 9 é congruente a 2 no módulo 7, né? Pois 2 dividido por 7, o quociente é 0 e o resto é o mesmo, 2. E além disso, nós vimos também que essa observação aqui, né, essa definição, eu posso escrever de uma maneira equivalente, né? Quer dizer, se 9 é congruente a 16 no módulo 7, isso equivale a dizer que 7 divide a diferença entre esses dois. Ou, se você preferir, que 7 é um módulo da diferença entre esses dois números, né? Então, a congruência modular é uma relação entre dois números inteiros, que quando dividido por 1/3, deixa sempre o mesmo resto. Mas nós vamos ver agora nessa aula que o que torna essa relação uma ferramenta poderosa e muito útil é a compatibilidade dessa relação com as operações de adição e multiplicação dentro do conjunto dos números inteiros. Então, nós vamos ver aqui algumas dessas propriedades, né? Então, sejam A, B, C, D, M pertencentes aos inteiros com M maior que 1. Então, nós colocamos aqui com M maior que 1 porque a congruência no módulo 1 ela é desinteressante, né? Se eu dividir qualquer número por 1, o resto sempre vai ser o mesmo, 0. Todo número é divisível ali por 1. Então, a primeira propriedade é em relação à operação de adição, né? Se A é congruente a B no módulo M e C é congruente a D no módulo M, então A mais C é congruente a B mais D no módulo M. O que ele quer dizer com isso daqui? Então, vamos pegar aqui alguns números, né? 7 é congruente, por exemplo, a 22, né, no módulo 5. O resto da divisão aqui, por 5 dos dois, é 2. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 18, né? Ele é congruente aqui a 13, né, no módulo 5. Por quê? O resto, né, da divisão dos 2 por 5 é 3. Então, esta propriedade, ela afirma o seguinte: se eu somar, então, os dois primeiros membros aqui, 7 mais 18, isso aqui é congruente a 22 mais 13 no módulo 5. Verdade, né? Então, isso aqui é 25, isso aqui é 35. 25 é congruente a 35 no módulo 5, quer dizer, o resto da divisão dos 2 por 5 é 0. Ou, se você preferir, 35 menos 25 dá 10. 10 é um múltiplo de 5. A outra propriedade é semelhante a essa, mas para a multiplicação. Então, se A é congruente a B no módulo M e C é congruente a D no módulo M, A vezes C é congruente a B vezes D no módulo M. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? 4, ele é congruente, por exemplo, a 7. Vamos colocar aqui no módulo 3, porque o resto
da divisão por 3 é igual a 1. 8 é congruente, por exemplo, a 5 no módulo 3, porque o resto da divisão por 3 desses dois aqui é 2. Então, ele está dizendo aqui que se eu multiplicar 4 vezes 8, isso aqui é congruente a 7 vezes 5 no módulo 3, 4 vezes 8 ali é 32, 7 vezes 5 aqui é 35. Então, 32 é congruente a 35 no módulo 3. É verdade, O resto da divisão desses 2 por 3, você pode verificar aí, é 2. Ou, se você preferir, 35 menos 32 é 3. 3 é um múltiplo de 3. A terceira propriedade é para as potências. Então, nós temos aqui, se A é congruente a B no módulo M, então A elevado a N é congruente a B elevado a N no módulo M, para todo N pertencente ali aos naturais, Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 7, ele é congruente a 12 no módulo 5, O resto da divisão por 5 dos dois, vou colocar aqui, só para você observar, verificar, é 2. Então, por exemplo, se eu fizer 7 ao quadrado, ele deve ser congruente por essa propriedade, 12 ao quadrado no módulo 5. Verdade, 7 ao quadrado é 49, 12 ao quadrado é 144 no módulo 5. Quer dizer, o resto da divisão por 5 aqui dos dois, você pode observar que é igual a 4, ou a diferença 144 menos 49 é um múltiplo, de 5, É óbvio que essas propriedades, todas elas têm que ser verificadas, têm que ser demonstradas, E a gente encontra a demonstração dessas propriedades em livro de teoria de números. Mas, como o objetivo aqui é verificar a aplicação dessas propriedades, nós utilizamos exemplos práticos para você entender ali como funcionam essas propriedades. Lógico, que é importante, a gente deve ressaltar que é importante fazer a sua demonstração. Então, com essas 3 propriedades, nós vamos agora ver alguns exemplos, alguns exercícios contextualizados que a gente pode resolver com essas propriedades. Então, veja ali, na primeira ele diz o seguinte: a televisão de Marco consegue sintonizar apenas os canais de 1 até 41. Se Marco começa sintonizando o canal 15 e aperta o botão que avança o canal 2005 vezes, em que canal estará sintonizado ao parar? Então, veja aqui, vou colocar aqui um exemplo, eu tenho o canal 1 aqui, aí disse ali o canal 15, e lá o 41, O que acontece? Se ele começar aqui do 1 apertar, o 40 vezes, na hora que ele chegar no 41, ele vai retornar ali, ao primeiro. Ou seja, de 41 em 41 vezes que ele apertar aqui, ele volta ali ao mesmo canal. Eu tenho um caso ali, um periódico, de um caso de congruência no módulo 41. Observe que se eu dividir, então, 2005, por 41, você, fazendo as continhas aí, você vai encontrar o resto 37, ou seja, 2005, ele é congruente a 37 no módulo 41. Então, se eu tivesse começado do canal 1, após apertar 2005 vezes, ele estaria no canal 37. Mas ele não começou do canal 1, ele começou então do canal 15. Então eu posso aplicar aqui a propriedade da soma, 15 é congruente a 15 mesmo no módulo 41. Então, se eu somar ali 15 mais 2005, isso daqui é congruente a 15 mais 37 no módulo 41, que é congruente a 52, que é congruente a 11 no módulo 41. Quer dizer, 52 dividido por 41, deixa resto 11. Então,
a resposta aqui, após apertar o botão 2005 vezes, ele estará ali sintonizado no canal 11. Não é? Para ver uma aplicação da multiplicação, vejamos um outro exemplo. A tabela abaixo, né, mostra uma sequência de números naturais agrupada em 6 linhas horizontais, né, e seguindo uma determinada ordenação. Então, como a gente já viu ali outras tabelas, nesse caso aqui você pode perceber que todos os números que estão na linha A são múltiplos de 6. Então, vamos chamar de A minúsculo os elementos dessa linha, eles são congruentes a 0 no módulo 6. Quem está na linha B são múltiplos de 6 mais 1. Então, vou chamar de B minúsculo, os elementos dessa linha, eles são congruentes a 1 no módulo 6. E assim sucessivamente. Quem está na linha 2, você pode perceber, são múltiplos de 6 mais 2, é congruente a 2 no módulo 6. Na linha D, congruente a 3 no módulo 6. Na linha E, congruente a 4 no módulo 6. E na linha F, congruente a 5 no módulo 6. Né? Bom, feita essa observação, vamos ver qual é a pergunta relativa a este exercício. Né? Então, ele pergunta ali, ó, em qual linha se encontra o resultado do produto 662 vezes 1805? Observe que fazer esse produto dá um certo trabalho, né? E depois efetuar a sua divisão para achar o resto, também, né? Demanda um certo trabalho. Mas com a propriedade da congruência modular, da multiplicação, não é necessário fazer isso. Veja, é fácil você observar que 662 é congruente a 2 no módulo 6. 660 é múltiplo de 6. 662 vai deixar o resto 2. Da mesma forma, 1805 é fácil você perceber que é congruente a 5 no módulo 6. 1800 é múltiplo de 6. Então, pela propriedade que a gente viu ali do produto, né? 662 vezes 1805 deve ser congruente a 2 vezes 5, que é congruente a 10, que é congruente a 4 no módulo 6. Portanto, o resultado desse produto vai estar na linha E. Né? Todos os elementos dessa linha são congruentes a 4 no módulo 6. Vamos ver um exemplo agora para ver uma aplicação lá da propriedade das potências, um exemplo que envolve geometria. Né? Então, no quadro ele fala, ó, o Bozó é um jogo que utiliza 5 dados na forma de cubos, numerados de 1 a 6, que são colocados em um copo e arremessados à mesa para a contagem de pontos obtidos através de vários tipos da sequência. Aí ele está explicando como é o joguinho lá de Bozó. O que me interessa é daqui para frente. Né? Ó, Lucas possui vários blocos de madeira na forma de cubos de arestas com medidas superiores a 100 centímetros e deseja recortar esses blocos de modo a se obter o máximo de cubos menores. Ele chamou de dados, são os dados, né? Com arestas iguais a 2 centímetros, que serão utilizadas na montagem de conjuntos constituídos de um copo e 5 dados, né? Que vão ser posteriormente comercializados. Supondo que não haja perda de material na fabricação desses dados, pergunta-se, né? Então, só para lembrar, quando a gente faz ali, serra um material, um bloco de madeira, sai aquela serragem ali, que é uma perda de material. Para ser um exercício ideal, né, nós vamos considerar que não haja essa perda. Né? Então, a pergunta é essa. Se Lucas utilizar um bloco de arestas iguais a 106 centímetros, quantos dados sobram após a montagem de conjuntos completos? Né? Para a gente entender o exercício, eu vou pegar primeiro um cubo menor, né?
Você observar o que acontece ali. Veja, ó, nesse cubo ali, as arestas estão divididas em duas partes. Vamos supor duas partes com 2 centímetros, né? Então, eu tenho duas partes aqui, 2 pedaços aqui e 2 pedaços aqui. É fácil você observar ali que, recortando, a gente obtém 8 dados, que é o resultado aqui desse produto, né? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, né? 8 dados nós temos. Então, nesse caso, por exemplo, dava para montar um conjunto, né? Com 5 dados, e ainda sobrariam 3, sem estar num conjunto completo. Então, no nosso exemplo, vamos ver aqui, ó, no nosso caso, nós temos ali um bloco de madeira, e ele fala assim que eu quero obter o máximo de dados, né, recortando isso aqui. Isso quer dizer que eu não vou cortar, né, esse bloco de qualquer maneira. Eu tenho que começar aqui, né, do cantinho, de 2 em 2, para poder obter o máximo de pedaços. E quantos pedaços vão ser? Ó, como cada aresta é 106, dividindo por 2, eu vou ter cada aresta ali dividido em 53 pedaços, né? Ou seja, eu vou ter 53 pedaços aqui, 53 pedaços aqui, 53 pedaços aqui. Então, como a gente viu ali no exemplo anterior, quantos dados eu vou obter, né? É 53 vezes 53 vezes 53, que vai dar 53 ao cubo. Dados. Dá para você calcular 53, mas já é um trabalhinho, né? Já um pouquinho mais complicado você achar 53 ali ao cubo. Mas não é necessário, né? Com a propriedade das potências, nós vimos o seguinte: 53, ele é congruente a 3, no módulo 5, né? Que eu vou dividir de 5 em 5 para a montagem ali dos conjuntos. Ou seja, pela propriedade que nós vimos da potência, 53 ao cubo vai ser congruente a 3 ao cubo, que é congruente a 27, que é congruente a 2, no módulo 5. Né? Então, isso significa que após recortar todas em dados, né, cada um de 2 centímetros, e montar os conjuntos completos, vão sobrar 2 dados sem estar, né, nesses conjuntos completos. Vamos ver agora um exemplo que aplica mais de uma dessas propriedades, né? Vamos ver aqui um exemplo numa expressão algébrica, né? Ele diz ali: o número A dividido por 11 deixa resto 2. Então, a gente já pode colocar aqui, né, que A é congruente a 2 no módulo 11. E B é um número que, dividido pelo mesmo divisor, deixa resto 3. Então, a gente já pode dizer aqui que B é congruente a 3 no módulo 11. Então, a pergunta é: calcule o menor número que se deve subtrair de A ao cubo mais B ao quadrado para se obter um múltiplo de 11. Né? Então, o que acontece? Aplicando a propriedade ali, ó, nós vamos ver, então, que A ao cubo ele é congruente a 2 ao cubo no módulo 11. Ou seja, A ao cubo, vamos só já colocar o resultado. A ao cubo é congruente a 8 no módulo 11. Né? Da mesma forma, B ao quadrado é congruente a 3 ao quadrado, ou seja, é congruente a 9 no módulo 11. Então, aplicando agora a propriedade da soma, A ao cubo mais B ao quadrado é congruente a 8 mais 9, que é congruente a 17, ou seja, que é congruente a 6 no módulo 11. Então, dessa forma, quer dizer, dividindo A ao quadrado mais B ao quadrado, né, por 11, eu tenho o resto 6. Portanto,
eu devo subtrair 6 unidades para que ele seja um múltiplo de 11, ou seja, para que A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 6 seria congruente a 0, né, no módulo 11. Vamos ver agora um exemplo que envolve essas propriedades e o pequeno teorema de Fermat. Com a congruência modular, o pequeno teorema de Fermat ele pode ser enunciado da seguinte forma. Se P é um número primo e A é um número inteiro, então A elevado a P é congruente a A no módulo P. Além disso, se P não divide A, então nós temos que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 no módulo P. Esse teorema a gente já encontra demonstrado em vários livros de teorias dos números e na apostila que acompanha esse material. Mas, lembrando que a finalidade aqui é ver uma aplicação prática, nós vamos ver aqui um exemplo numérico para você entender melhor esse teorema. Então, nós temos aqui, por exemplo, 2 elevado à quinta é congruente a 2 no módulo 5, né? 5 é primo. E é verdade, né? 2 à quinta é 32, ele é congruente a 2 no módulo 5. Dividindo 32 por 5, deixa resto 2. Como 5 não divide 2, então ele está dizendo 2 elevado à quarta é congruente a 1 no módulo 5. Né? Verdade, 16, quando dividido por 5, deixa resto 1. Então, é congruente a 1 no módulo 5. Vamos ver um exemplo em que podemos aplicar esse teorema. Uma pista circular possui raio igual a 25 metros. Suponha que o móvel está no ponto de partida dessa pista e começa a percorrê-la da seguinte forma: 6 metros na primeira hora, 18 metros na segunda hora, 54 metros na terceira hora e assim sucessivamente até a 160ª hora, sempre triplicando a distância percorrida a cada hora. Dessa forma, qual a distância aproximada percorrida pelo móvel nessa pista após passar pelo ponto de partida pela última vez? Né? Utilizar aí para os cálculos π igual a 3,14. Então, primeiro, nós vamos ver aqui, eu tenho uma pista circular, né? Aqui é o ponto, supor o ponto de partida, e o raio aqui, 25. Então, lógico, ele vai dar aqui várias voltas, né? Vai passar várias vezes no ponto de partida. Ele quer saber, na última vez, aonde aproximadamente, qual a distância que ele ainda vai percorrer após passar ali pelo ponto de partida. Ou seja, eu preciso saber a distância total percorrida e dividir pelo comprimento da pista. O que me interessa é o resto dessa divisão. Então, veja, o comprimento da pista, nós sabemos, é dado por 2πr. 2 vezes 3,14 vezes 25. Nós vamos encontrar, então, que aproximadamente 157 metros. Né? Agora vamos calcular o percurso total percorrido. Né? Veja, ele disse aqui, então, que na primeira hora ele percorreu 6 metros, né? Na segunda hora, 18 metros. Na terceira, 54 metros. E assim por diante, sempre triplicando a distância em relação à hora anterior. Então, nós temos uma progressão geométrica cuja razão é 3. Então, a soma desses termos aqui, eu vou lembrar, a soma finita de uma PG é dada
né, por esta fórmula. Então, nós vamos ter ali, né, 6 vezes 3 elevado a 160 menos 1 sobre 3 menos 1, que é 2. Né? Aqui dá para simplificar. Então, nós vamos ter aqui que isso aqui é 3 vezes 3 elevado a 160 menos 1 metros, que é um número, né, muito alto. Mas nós sabemos, né, eu quero saber o resto dessa divisão por 157, que é o comprimento ali da pista. Nós sabemos pelo pequeno teorema de Fermat, olha, 157 ele é primo, né? Como é um número pequeno, dá para a gente verificar isso, né? Então, eu tenho pelo pequeno teorema de Fermat que 3 elevado a 157 é congruente a 3 no módulo 157. Ou ainda, né, 3 elevado a 156, como 157 não divide 3, é congruente a 1 no módulo 157. Então, para a gente achar o resto aqui da divisão, né, nós vamos verificar aqui 3 vezes 3 elevado a 160 menos 1. Eu posso escrever assim, 3 elevado a 160 é 3 elevado a 156 vezes 3 à quarta, menos 1. Isso daqui é congruente a 1 no módulo 157. Então, isso daqui é congruente, aplicando as propriedades, a 3 vezes 1 vezes 81 menos 1. Isso daqui dá 80. Então, 3 vezes 80 é 240. Isso daqui é congruente a 83. Vou colocar aqui no módulo 157. Então, isto significa, né, que após dar ali várias voltas nessa pista, após as centésima, sexagésima hora, esse móvel ali, ele vai estar a 83, vai ter percorrido ainda 83 metros nessa pista, né? Então, nós vimos aqui vários exemplos que aplicam as propriedades das congruências modular para a sua resolução. Temos ainda outras propriedades e ainda várias aplicações da congruência modular, que nós podemos verificar em uma próxima aula, né? Muito obrigado, até a próxima aula.